Olá, sejam muito bem-vindos. Preparem-se, porque hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível pelo universo da língua portuguesa. Vamos juntos desvendar alguns segredos da nossa gramática, mas de um jeito leve, fácil e bem divertido. Para muita gente, com certeza parece, né? Tanta regra, exceção, uns nomes esquisitos, parece até um labirinto. Mas olha, a verdade é que com o mapa certo, esse mistério todo vira uma aventura. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: decifrar esse código juntos. Ok, vamos começar com o nosso primeiro grande desafio, a acentuação. Pensa nisso como um jogo, onde a nossa missão é descobrir qual é o pedacinho mais forte de cada palavra. Prontos para começar a jogar? Então a peça-chave desse jogo é a tal da sílaba tônica. E o que é isso? É super simples. É só o pedacinho da palavra que a gente fala com mais ênfase, com mais gás, sabe? É essa sílaba que manda em todas as regras de acento que a gente vai ver. Nossa primeira categoria são as oxítonas. O nome pode até soar meio estranho, mas a ideia é moleza. São as palavras onde a sílaba forte é a última. Isso mesmo, aquela que fica bem no finalzinho da palavra. E aqui está a regra de ouro para elas. A gente só coloca acento nas oxítonas que terminam em A, E, O e também em M ou ENS. É por isso que sofá, café e também tem acento. Agora, e uma palavra como caju? A sílaba forte é a última, ju, mas como termina com a letra U, ela não leva acento. Viu como é lógico? Agora, vamos para a categoria mais, digamos, popular da língua portuguesa, as paroxítonas. Aqui, a sílaba forte é a penúltima. A maioria esmagadora das palavras que a gente usa no dia a dia é paroxítono. Agora, se prepara que aqui vem o pulo do gato. A regra das paroxítonas é basicamente o contrário da anterior. A gente acentua as que não terminam em A, E, O, em ou ens. Por exemplo, mesa é paroxítona, mas como termina em A, não tem acento. Já a palavra fácil, que termina em L, ou caráter, que termina em R, aí sim precisam do acento. E olha só que legal essa tabela. Ela deixa tudo super claro. As regras são um espelho. Para as terminações A, E, O, em, NS, a oxítona tem acento, a paroxítona não. Para as outras terminações, tipo L ou R, a lógica se inverte. Guardar essa ideia de oposição é um atalho e tanto. Bom, chegamos na nossa terceira e última categoria. E eu prometo, essa aqui é a mais fácil de todas, a queridinha de todo mundo. As proparoxítonas. São aquelas palavras em que a sílaba forte é a antepenúltima. E a regra de ouro? Não podia ser mais simples. Todas, absolutamente todas as proparoxítonas são acentuadas. Não tem exceção. Palavras como mágico, lâmpada, matemática. Se a sílaba forte for a antepenúltima, pode colocar o acento sem medo. É uma regra poderosa e muito fácil de lembrar. Ufa! Desafio da acentuação concluído. Agora, vamos para a segunda parte da nossa aventura. A gente vai explorar o gigantesco mundo dos substantivos, que são basicamente as palavras que usamos para dar nome a tudo que existe. Começando pela dupla clássica, substantivo comum e próprio. O comum é um nome genérico, tipo menino ou cidade. O próprio é um nome específico, tipo João ou Brasil. E a grande dica visual é a letra maiúscula, que sempre marca um nome próprio. Super importante na hora de escrever, né? Seguindo em frente, temos os simples e os compostos. A lógica aqui é bem o que o nome diz. Substantivo simples é feito de uma palavra só, como chuva. Já o composto é uma fusão. Junta duas ou mais palavras para criar um significado novo, como em guarda-chuva. Agora, primitivos e derivados. Pensa nisso como se fosse uma família de palavras. A palavra primitiva é a mãe, a original, como pedra. A derivada é a filha, que nasce a partir da primitiva, como pedreiro. Uma dá origem à outra. Esse para aqui é bem interessante. Substantivo concreto dá nome a coisas que existem por conta própria, não importa se são reais, como uma cadeira, ou imaginárias, como uma fada. Já os abstratos, tipo alegria ou beleza, dependem de alguém para existir. Afinal, a alegria não existe flutuando por aí. Ela precisa que alguém se sinta alegre. E para fechar nosso tour pelos substantivos, temos os coletivos. Eles são demais. São palavras que, mesmo estando no singular, representam um grupo inteiro de coisas ou seres. A alcateia não é um lobo só, é um bando de lobos.
É a mágica da língua em ação. E agora chegamos ao nosso desafio final. Um verdadeiro mistério da ortografia que deixa muita gente de cabelo em pé. Quando usar X e quando usar CH? Vamos bancar os detetives e seguir algumas pistas para resolver esse caso. Pois é, o problema todo tá aí, o som é idêntico. Se a gente fechar os olhos e ouvir palavras como caixa e chave, o som é o mesmo. Então, como é que a gente faz para decidir qual letra usar na hora de escrever? Mas calma, temos pistas para solucionar esse mistério. Pista número 1. A gente geralmente usa X depois de um ditongo, que é aquele encontro de duas vogais, como em caixa. Pista número 2. Depois da sílaba em no começo da palavra, como em enxame. E pista 3. Geralmente depois da sílaba inicial me, como em mexer. Mas como em todo bom mistério, sempre tem uma pegadinha. Existem exceções para deixar a gente alerta. A palavra encher, por exemplo, começa com em, mas se escreve com CH, porque ela vem da palavra cheio. E mecha, de cabelo, também é com CH. São detalhes importantes. Então, qual é a dica de mestre, o segredo final para não errar mais? A resposta está aqui. A melhor ferramenta não é decorar uma regra, mas criar um hábito. Ler muito. Quanto mais contato a gente tem com as palavras, mais nosso cérebro fotografa o jeito certo de escrever. E aí, passamos por acentos, tipos de nomes e até resolvemos um mistério de ortografia. A gramática, no fim das contas, não é um bicho de 7 cabeças, né? É mais como um quebra-cabeças gigante e super lógico. A pergunta que fica é: com essas novas ferramentas em mãos, a jornada para dominar as palavras ficou um pouco mais clara?